Estamos no Telecongresso Virtual de Educação. Sejam bem-vindos todos os participantes do 9º Congresso Brasileiro de Direito Educacional. O meu tema é a responsabilidade civil e criminal dos profissionais ligados ao ensino. Então, hoje aqui, nós vamos conversar rapidamente sobre todos aqueles atores do ensino da educação nacional. E o que é isso? Nós vamos falar da responsabilidade civil e criminal que alcança diretores, professores, porteiros, inspetores, todos aqueles que participam de alguma forma do ensino do sistema educacional brasileiro. Por que isso? Porque, sem dúvida, hoje um dos temas mais preocupantes para os profissionais do ensino é a responsabilidade civil e criminal. Por quê? Porque com o aumento da conscientização e da preocupação de todos com relação à segurança, qualidade do ensino e todos esses temas que envolvem a educação nacional, o ensino em geral, levou os atores a se preocuparem com os seus deveres, principalmente porque eles decorrem diretamente dos direitos dos alunos e dos pais dos alunos. E por que essa preocupação hoje tão acentuada? Porque o aluno, principalmente o aluno, ele é merecedor de uma preocupação especial por parte de todos estes atores que fazem parte do ensino. A segurança na escola, o bullying, a alimentação na escola, tudo isso, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, pode gerar a responsabilidade civil e ou criminal dos professores, dos diretores, dos gestores do ensino de uma forma geral. Um exemplo prático que a gente tem percebido, a gente tem visto acontecer com muita frequência é o próprio bullying. Recentemente eu fiz palestra sobre isso numa escola particular de Ipanema. Por quê? Porque os professores e os diretores daquele colégio estão preocupados com as repercussões que o bullying tem causado, tanto na esfera administrativa da própria escola, como na esfera judicial. Por quê? Porque um aluno que sofre importunação, que sofre implicância, que sofre ameaças, diretamente ou indiretamente, aí por que eu falo indiretamente? Através da internet, isso tem acontecido, Facebook, Orkut, os pais dos alunos vítimas têm tomado medidas judiciais contra os pais dos alunos autores das ameaças, das importunações, das perturbações, assim como os próprios gestores do colégio, que têm o quê? O dever de evitar que isso aconteça. Isso é indiscutível. Até porque no momento que um aluno entra em um colégio, ele é merecedor de que sejam garantidos os seus direitos humanos fundamentais, que são segurança, educação de qualidade, segurança à sua integridade física, à sua integridade moral, psíquica, psicológica. Então tudo isso tem o respaldo da lei. E a partir do momento em que um aluno pisa em um colégio, ele tem que ter todos os seus direitos humanos fundamentais garantidos. E aí, quem são os garantidores desses direitos? Os professores, os diretores, os orientadores educacionais, pedagógicos, os inspetores, aqueles que tomam conta dos alunos durante o recreio, dentro e fora da escola, ali na saída. Tudo isso
merece hoje a preocupação dos atores do ensino público e particular. Eu tenho tomado conhecimento e já fui autor não, mas advogado de autores de ações contra colégios e contra pais de alunos. Principalmente eu na esfera criminal, porque eu milito na área criminal. Mas o meu escritório, que tem advogados de todas as áreas, nos permite que a gente entre com ações cíveis e criminais em razão, por exemplo, de um aluno que sofreu uma intoxicação alimentar numa escola. Por quê? Porque na cantina nós temos pessoas que têm que se preocupar com a saúde dos alunos, com a qualidade dos alimentos que são fornecidos aos alunos. E aqueles alunos que sofrem qualquer problema digestivo, qualquer infecção alimentar em razão de ter se alimentado de forma inadequada na escola, ele sofre fisicamente e psicologicamente. E aí a gente, pelo menos, parte para medidas judiciais cíveis e criminais que visem a esclarecer os fatos, solucionar esses impasses. Por quê? Porque você fornecer um alimento que esteja contaminado é um crime contra o direito do consumidor. E o aluno é um consumidor e, como tal, tem que ter todos os seus direitos garantidos. E um deles é o direito humano fundamental à saúde. Então, a escola que recebe aquele dono da cantina que fornece os alimentos, e a escola, de uma forma ou de outra, é responsável também pela administração daquela cantina, no mínimo pela fiscalização. Então esse é um exemplo muito claro de fatos que eu já vi acontecer dentro do meu próprio escritório. Os pais que se insurgiram contra a escola e o administrador da cantina, porque o filho sofreu realmente uma infecção intestinal muito séria, ficou hospitalizado por vários dias e até em estado relativamente grave. E nós tomamos as providências que entendemos cabíveis a pedido dos pais. É claro que muitas vezes a gente se sente até dividido com relação a essas medidas judiciais. Por quê? Porque a gente sabe que a escola não tem uma participação direta nesse evento danoso, mas de qualquer forma é ela que aluga a sua cantina e permite que outras pessoas administrem aquele setor alimentício e acaba sendo de alguma forma responsável. Outro caso bastante comum que tem acontecido é o caso do bullying, seja dentro da escola, que aí é aquele bullying que a gente chama de bullying direto, seja através da internet, do Facebook, do Orkut. Nós também já tomamos medidas judiciais. Por quê? Porque alunos maiores ou menores de idade são frequentemente ofendidos por colegas através do Facebook e do Orkut. E geralmente eles denunciam, comunicam isso aos diretores dos colégios, às vezes aos seus professores, e esses partem da premissa de que é uma brincadeira de crianças, que não gera consequências, e não adotam providências. Recentemente, nessa palestra que eu fui fazer nessa escola, eu vi a preocupação dos professores e dos diretores com esse tipo de atividade que é o bullying. E nós já conseguimos condenações, tanto dos pais dos alunos, por causa do bullying direto, os filhos deles provocaram graves transtornos psicológicos a outras crianças, e os pais tiveram que responder por isso, civil e criminalmente, mas geralmente na esfera civil, de danos morais, porque não tem como, no caso de menores que se ofendem entre si, que se ameaçam, você condenar criminalmente os pais nem os filhos por serem menores. Mas eles não ficam livres, por exemplo, esses jovens, crianças e adolescentes acima de 14 anos principalmente, dos dissabores
de um puxão de orelha no próprio juizado da infância e da adolescência. E a escola, quando não adota providências, quando a gente percebe claramente que eles não que eles tenham permitido que o bullying acontecesse, mas que tenham fechado os olhos ou se omitido, as escolas podem também sofrer consequências, principalmente relacionadas ao pagamento de danos morais, em razão da omissão, porque as pessoas praticam crimes agindo ou deixando de agir. E, da mesma forma, isso resvala na esfera dos danos morais e materiais. Tá? As pessoas que deixam de agir, que se omitem, também podem ser responsabilizadas. Então, hoje, mais do que nunca, todos os atores envolvidos no ensino, na educação, têm que se preocupar com a responsabilidade civil e criminal. As crianças e os adolescentes, principalmente nas escolas, são merecedores da proteção integral prevista não apenas na Constituição Federal, mas também no Estatuto da Criança e do Adolescente. Se a gente der uma lida rápida no artigo 227 da Constituição Federal, nós vamos ver que essa proteção integral que merecem as crianças e os adolescentes, mais do que merecem, têm direito, ela é devida por todos nós, pela sociedade em geral. Todos têm o dever de proteger, de preservar a integridade física e moral de crianças e adolescentes. Até porque, todos nós sabemos, eles representam o futuro do nosso país. E esses direitos alcançados por eles na Constituição de 88 e no Estatuto da Criança e do Adolescente são direitos que vieram para movimentar toda a sociedade no sentido de promover efetivamente esta proteção. Então, a Constituição Federal é a fundamentação legal, basicamente, dos nossos pedidos de danos morais e materiais, até de nossas representações na justiça criminal. A Constituição nos garante os argumentos legais para a propositura dessas medidas judiciais. O Estatuto da Criança e Adolescente só vem robustecer os nossos argumentos, a nossa fundamentação legal. E essa proteção integral, ela tem um alcance ilimitado. Ela vai depender da interpretação que cada um de nós damos a essa proteção. E ela se estende a quê? Ela se estende à saúde, ao direito à educação, integridade física, integridade moral, acesso às aulas, à escola, à educação de bom nível, etc, etc, etc. E isso se aplica à escola pública e particular. Os atores do ensino nas escolas públicas também estão sujeitos às sanções civis, administrativas e criminais decorrentes de ações e omissões na realização do seu trabalho, na efetivação das suas obrigações perante as crianças e adolescentes que, entre aspas, são por eles tutelados nas suas escolas públicas também. Então, hoje em dia, a gente percebe um aumento na preocupação de todos com relação às garantias dos direitos humanos fundamentais dentro das escolas, até porque não é porque uma criança está dentro de uma escola que os direitos fundamentais delas ficam lá fora, não ficam. Passa a haver tão somente mais pessoas responsáveis
pela garantia desses direitos humanos fundamentais. E esses direitos humanos fundamentais, eles foram garantidos praticamente desde 1919. Primeiro na Revolução Francesa, os direitos à liberdade. Depois, em 1919, na Constituição Alemã de Weimar, que veio garantir o quê? Esses direitos sociais, direitos humanos fundamentais. E esses direitos foram todos adotados pela nossa Constituição Federal, tá? Sem levar em consideração os direitos humanos fundamentais de terceira geração, que foram aqueles inicialmente consagrados na Declaração Universal de Direitos Humanos, de dezembro de 1945. Tá? E são os direitos conhecidos como os direitos da solidariedade. Mas os direitos previstos na Constituição Alemã de Weimar, de 1919, são aqueles que, entre outras coisas, garantem a educação de crianças e adolescentes e de adultos. O direito humano fundamental à educação é direito de todos e também é dever de todos garantir essa educação. Quando se trata de crianças e adolescentes, esses direitos passam pelos pais, claro, são os principais responsáveis, mas também esses direitos se estendem aos governos estaduais, municipais e federal. E se estendem também aos atores do ensino nacional, aos professores, aos orientadores, aos inspetores, cada um na sua seara. Os inspetores têm que estar de olho nos pátios, nos recreios, para que crianças não sofram ameaças, não sofram agressões físicas, não sofram o bullying, não sofram constrangimento moral. E dentro das salas de aula, esses direitos automaticamente passam aos professores. E quando os professores e os inspetores se omitem nessa garantia desses direitos fundamentais, e essas denúncias chegam aos orientadores, aos diretores, esses direitos passam para todos. E quando eles agem de forma negligente ou se omitem, aí nada mais resta senão tentar a garantia desses direitos na justiça e tentar a responsabilização civil por danos morais decorrentes desses danos. Não que as pessoas estejam livres da responsabilização criminal também, porque é crime agredir, injuriar, ameaçar, ofender, caluniar, difamar, tudo isso é crime. E tudo isso, quando ocorre na esfera de uma escola, a gente vai buscar quem foram aqueles que agiram ou que se omitiram na garantia dos direitos humanos fundamentais, na proteção das crianças e dos adolescentes. Então, senhoras e senhores, é importante o quê? A leitura da Constituição Federal, quando trata da proteção integral da criança e do adolescente, no artigo 227, a parte dos direitos sociais, o direito à educação, o que isso abrange, quais são os deveres. É claro que todos têm que ter conhecimento da lei de educação, na lei de diretrizes e bases da educação nacional, que lá todos terão valiosas informações com relação ao que fazer, como fazer e qual é a extensão dessas diretrizes da educação nacional. E o Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso são leituras obrigatórias hoje em dia para todos os atores do ensino nacional. E é atento e preocupado com o acesso de todos, principalmente crianças e adolescentes, a uma boa educação, que o profissional da educação vai melhor se informar, vai melhor se instruir
com a leitura de todos esses diplomas legais para evitar problemas tanto na seara civil quanto na seara criminal e realizar um bom e tranquilo trabalho. Muito obrigado.